Fala pessoal, eu sou o Calano e começamos agora mais um Café com Apostas. Hoje iremos analisar os jogos da 29ª rodada da La Liga, a última antes dessa pausa que a gente vai ter para a data FIFA. Mas como já é de costume aqui nos nossos vídeos, antes da gente analisar essas partidas, vamos dar uma olhada na nossa lista do último vídeo, onde tivemos uma lista gabaritada, começando com o back ao Barcelona, que venceu a equipe do Mallorca em casa por 1 a 0. Tínhamos também o back na Sociedad a 1,94, que visitou o Granada, saiu perdendo, mas conseguiu virar a partida com 2 gols no final do jogo. Também um back ao Girona a 1,65, que recebeu o Osasuna, venceu por 2 a 0. E para finalizar os backs, o Real Madrid, que venceu o Celta por 4 a 0, aplicou uma goleada na equipe do Celta jogando em casa. Já na parte dos leis, a gente teve o Lei ao Almeria na odd de 3,35, último jogo da rodada, onde fez um gol, estava vencendo até os 80 minutos, conseguindo sua primeira vitória no campeonato, mas aí tomou a virada do Sevilha e foi empatar no final do jogo. E para finalizar, um Lei ao Getafe na odd de 4,8, que visitou o Valência e perdeu por 1 a 0, ou seja, tivemos uma lista apenas de green. Inclusive compartilhei ela com vocês no meu Instagram após o jogo do Sevilha, que no caso é esse arroba aí que tá aí embaixo. Falei lá e vou falar de novo, a gente não pode se empolgar com isso, porque nessa atividade é muito mais comum do que se pensa os heads, então ter uma sequência grande de greens e achar que vai ser sempre assim é um grande equívoco da nossa parte. É claro, a gente pode ficar feliz por ter tido um bom resultado, mas sempre devemos estar preparados para o head. Já sem muita enrolação, vamos partir para as análises dessa 29ª rodada. Começando com Real Sociedad e Cádiz, odds do Bolsa 1,50 para a Sociedad, 9,8 por Cádiz. A Sociedad que fez um belo início de campeonato, porém deu uma tropeçada nos últimos tempos, teve que dividir a atenção em 3 competições simultâneas, Copa do Rei, Champions League e La Liga. Teve uma fase recente muito ruim, onde perdeu e empatou muitos jogos, como a gente pode ver. Já a equipe do Cádiz está brigando contra o rebaixamento, vai brigar até o final do campeonato, é uma equipe muito fraca, a Sociedad é muito mais time que o Cádiz hoje em dia. Seria um jogo interessante para trabalhar back na Sociedad, mas não nessa odd de 1,50. 1,50 o mercado exagerou muito. Essa odd se justificaria se fosse a Sociedad lá no início do campeonato. Essa atual a gente não tem como ter confiança, é uma equipe que oscila muito e seria basicamente um back que se justificaria pela fraqueza do Cádiz, ou seja, uma partida interessante para a gente tentar procurar esse back no live com uma odd mais interessante ali próxima de 2. O mercado esmagou demais, eu fico de fora. Mallorca e Granada, odds do Bolsa de Apostas, 1,87 para o Mallorca, 5,4 para o Granada. O Mallorca, que é o 15º colocado, tem 27 pontos conquistados e 28 partidas disputadas. E o Granada é o vice-lanterna, tem apenas 2 vitórias em 27 jogos disputados. Uma equipe muito fraca, extremamente acessível para os seus adversários e muito parecido com o jogo do Cádiz. A gente tem um back que se justifica pela fraqueza do adversário. O Mallorca jogando em casa é o 13º colocado, 4 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, uma equipe que empata bastante. E o Granada fora não tem muito o que se dizer, é o pior visitante, não tem nenhuma vitória ainda. Esse lay ao Granada me parecia interessante, mas assim como no jogo na Sociedad, ao meu ver, o mercado esticou demais essa odd. Eu vou preferir ficar de fora, mas acredito que deve ser um jogo interessante para a gente trabalhar a favor do Mallorca nessa partida durante o live. Osasuna e Real Madrid, odds do Bolsa 6,4 para o Osasuna, 1,58 para o Real Madrid, que avançou na Champions League, venceu o último jogo de goleada contra o Celta jogando em casa e agora visita a equipe do Osasuna, que faz uma campanha sólida, não vai cair, também dificilmente vai conseguir vaga em alguma competição europeia. E vai ter vida difícil aqui contra o Real Madrid, mesmo jogando em casa com o apoio dessa torcida. Hoje são times que estão em um nível muito diferente, a qualidade técnica do Real é muito superior. A gente também tem aliado a isso o fator do must win, né, que o Real tá brigando pelo título, precisa vencer essa partida e sem muito mistério eu vou começar a nossa lista com um back ao Real Madrid a 1,58. Acredito que é sim um jogo para trabalhar em back real, mesmo jogando fora de casa com o Osasuna. Apesar da derrota no último jogo estar em uma boa sequência, vejo um jogo interessante para a gente trabalhar esse back real, que provavelmente vai ter a volta do Bellingham, que estava suspenso no último jogo, deve ir com força máxima e deve ser um back que eu acredito que vai encaixar nesse jogo. Getafe e Girona, odds do Bolsa 3,35 para o Getafe, 2,38 para o Girona. A equipe do Girona que está brigando pelo título, mas jogando fora de casa não vem conseguindo vencer. Perdeu para o Mallorca por 1 a 0, para o Bilbao por 3 a 2, para o Real por 4 a 0. Aí foi vencer a fraca equipe do Celta por 1 a 0, empatou com o Almeria 0 a 0, onde jogou muito mal.
Já o Getafe, como a gente conhece, é um ótimo mandante, tem apenas 2 derrotas em 3 jogos disputados. Muito parecido com o Osasuna, não vai conseguir vaga em nenhuma competição europeia, mas também não vai cair, deve ficar aí no meio de tabela até o final do campeonato. E se a gente for pensar que é um time que não briga por nada contra um time que está brigando pelo título, sem sombra de dúvidas era jogo teoricamente para trabalhar a favor do Girona. Porém, o Girona jogando fora de casa não vem jogando bem. Não sei em quanto abalou os jogadores essa sequência de derrota. Afinal, nos últimos 5 jogos perdeu 3 partidas, sendo que no campeonato inteiro tinha perdido apenas uma. Então talvez o Girona consiga desempenhar bem mesmo só com o apoio dessa torcida, e por isso eu vou preferir ficar de fora desse jogo. Mas se no live a gente tiver um Girona interessado, pode ser interessante trabalhar tanto esse back Girona quanto o Leia Getafe, porque temos odds interessantes dos dois lados. Bilbao e Alavés, odds do bolso, 159 para o Bilbao, 7.8 para o Alavés. O Bilbao, que está brigando por essa vaga na Champions League, está apenas 2 pontos atrás do Atlético de Madrid. Faz uma campanha muito sólida, principalmente quando joga em casa, onde perdeu apenas um jogo, são 14 jogos disputados, 10 vitórias, 3 empates e uma derrota. Já o Alavés, jogando fora, é o 15º colocado, conseguiu vencer apenas 2 jogos como visitante, é o 13º colocado, mais uma daquelas equipes de meio de tabela. E o Bilbao, como a gente sabe, jogando em casa se impõe contra o adversário, costuma dar aquele padrão de back que a gente tanto gosta, e nessa partida não acho que vai ser diferente, e também vou na nossa lista de back ao Bilbao a 1,59. Se o Bilbao colocar para trás o Alavés, neutralizar seus contra-ataques, começar a recuperar a segunda bola, é um forte indício que o Bilbao vai marcar, uma equipe que avisa quando tá bem, e esse back me parece ser muito interessante. Sevilha e Celta, odds do bolsa 2,06 para o Sevilha, 4.4 para a equipe do Celta, que perdeu por 4-0 para o Real na última partida. É o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Sevilha conseguiu dar uma respirada, está na 14ª colocação. Conseguiu melhorar bastante nos últimos jogos. A equipe do Sevilha em casa principalmente não conseguia vencer. A gente pode ver que desde o início do campeonato foi uma equipe fraca em casa, tinha conseguido vencer apenas 2 partidas e desde outubro não conseguia vencer, mas nos últimos jogos conseguiu não só vencer como convencer e mostrar sua superioridade contra 2 adversários dificílimos que foram Atlético de Madrid e Real Sociedad, e agora enfrenta a equipe do Celta, que não é boba, também conseguiu dar uma melhorada, apesar de estar ali brigando contra o rebaixamento. A gente percebe nas partidas que o Celta vem sendo uma equipe mais organizada, e apesar da odd do Sevilha ser muito interessante para a gente trabalhar esse back, eu ainda não tenho total confiança no Sevilha e vejo que o Celta, apesar da sua colocação na tabela, pode ser um adversário muito chato. Se no live a gente tiver leitura, tiver um Sevilha superior, demonstrando superioridade, aí sim pode ser interessante esse back Sevilha, ou até mesmo um Lei Celta aí na odd de 4 mais ou menos, mas no pré eu vou ficar de fora. Las Palmas e Almeria, odds do bolsa 1,99 para o Las Palmas, 4.6 para o Almeria. O Almeria, que é a única equipe que não conseguiu vencer nenhuma partida. Já o Las Palmas subiu da La Liga 2, surpreendeu muita gente. Faz uma campanha sólida, apesar de nos últimos jogos estar dando uma tropeçada, mas é superior ao Almeria, isso é indiscutível. Jogando com seu modo de campo, o Las Palmas é forte, tem 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o Almeria fora a gente nem precisa dizer, os números falam por si. É uma equipe extremamente fraca e acessível. E eu vou inaugurar o nosso lei com este lei ao Almeria na odd de 4.6, lembrando que no lei a gente tem um empate ao nosso favor, ou seja, se o resultado da partida for a vitória do Las Palmas ou empate, o nosso lei Almeria é uma aposta vencedora. E para fazer o lei você precisa ter conta em uma exchange, então pondere criar uma no bolsa de apostas, os links estão na descrição do vídeo. Vila Real e Valência, odds do bolsa 2,14 para o Vila Real, 13,85 para o Valência. O Vila Real que começou muito mal, mas vem crescendo nos últimos jogos, conseguiu vencer o Betis por 3-2, o Granada por 5-1, a Sociedad por 3-1, empatou com o Getafe por 1-1, também com o Alavés por 1-1. Já o Valência também faz uma campanha sólida, é o 8º colocado. E um caso engraçado do Vila Real é que é uma equipe melhor quando joga como visitante do que como mandante, muito por conta do cenário que eu conto pra vocês. O Vila Real é uma equipe que gosta de jogar em velocidade, em contra-ataques, quando propõe o jogo tem uma certa dificuldade de marcar. Ou seja, quando joga fora de casa, geralmente o mandante tem a bola e eles jogam da forma que mais gostam. O Valência é um adversário chato, isso aqui tem tudo para ser aquele típico jogo carne de pescoço, ou seja, partida 100% para o Lion. Raio, Valecano e Betis, odds do bolsa 2,58 para o Raio, 13,15 para o Betis. O mercado nos dando um favoritismo para o Raio, muito por esse must win. Uma equipe que está muito próxima da zona de rebaixamento, precisa vencer logo, está desesperada. Já o Betis é o primeiro fora da zona de qualificação para
Conference League, tem apenas um ponto atrás da Sociedad, vai brigar ainda por essas vagas nas competições europeias a equipe do Betis, e ao meu ver esse favoritismo do mercado não faz sentido algum. Eu já vou puxar um Lei Raio Vallecano na odd de 2,52, o mercado dando um favoritismo muito pelo must win, mas ao meu ver não está analisando o Betis, que apesar de não ser um grande visitante, hoje é mais time que o Raio, e acredito que o valor dessa partida está em trabalhar nesse lei ao favorito. E para finalizar, a gente tem nada mais nada menos que Atlético de Madrid contra Barcelona, odds extremamente parelhas, 2,50 para o Atlético de Madrid, 2,94 para o Barcelona. A equipe do Atlético, que em casa é o melhor mandante, ainda não perdeu nenhuma no campeonato, a única derrota foi na Copa do Rei contra o Bilbao. Já o Barcelona é o segundo melhor visitante, também não perdeu nenhuma fora de casa, ou seja, a carne de pescoço com osso. Um jogo 100% pro live, para trabalhar em leitura de jogo. Lembrando que nesses jogos muito parelhos a gente tende a ter muita alternância de superioridade. Em alguns momentos a gente deve ter um Atlético de Madrid superior, dominando o jogo, mas num piscar de olhos o Barcelona já deve retomar a partida, e aí a gente deve ter uma alternância de superioridade. Deve ser um jogo muito interessante para trabalhar principalmente a correção de preço, porque nessas odds muito parecidas, quando a gente tem uma equipe um pouco superior, a gente já tende a ter uma correção de preço. Mas também não é aquele tipo de entrada que é para fazer e ficar agarrado, quando vê que o jogo mudou já cai fora e analisa novamente. Lembrando que esse jogo vai ser no domingo às 5 horas da tarde, não na segunda, porque a gente vai ter uma pausa aí para alguns amistosos na data FIFA, então não se percam com o horário. E por hoje é isso, esse foi o vídeo. Se você viu até que gostou, deixe o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!